Poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há um impossível. Poderoso Deus, assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há um impossível. Poderoso morreu meu Senhor, por amor ao meu Deus, Deus que nem a Ele poupou, por amor aos seus, assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há um impossível. Poderoso Deus, assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há um impossível. Poderoso Deus, muitas batalhas vencidas, corações com seu
cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com seu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Olá, irmãos! Eu sou o Misael, aqui de Goiânia. Essa é a minha esposa Lindy e essa pequenininha é a Maria Elisa. A gente gostaria de dar um super bem-vindo para todos os irmãos de Ribeirão Preto e juntos a gente poder compartilhar uma escritura e orarmos. Amém. A escritura está em Salmos 108, do 3 ao 5, que fala: Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Senhor, acima dos céus, estende a tua glória sobre toda a terra. Com essa escritura, a gente gostaria de encorajar todos os irmãos a louvar, a Deus, independente de onde a gente esteja. Essa escritura fala que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Então, nesse culto de louvor e adoração a Deus, nós estamos muito felizes aqui de Goiânia de poder estar com vocês, Igreja de Ribeirão Preto, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém! Vamos orar juntos. Pai, nós queremos agradecer, louvar e engrandecer a Ti, Deus, por Tua bondade, por Teu amor e Tua misericórdia, Pai. Como Tu és grande e poderoso em tudo que fazes, Senhor Deus. Queremos adorar a Ti juntos, Pai, nessa manhã. Queremos agradecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Sejam bem-vindos. De noite, canto de alegria, são louvores de coração. Muitas vozes estão unidas, vivendo juntas uma canção. Vai alcançar meu interior, vai, és meu escudo protetor, vai, ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus.
que vou ser teu filho, chamar-te pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Que vou ser teu filho, chamar-te pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. São tantas lutas na minha vida, mas meu Deus é a solução. Não temerei um só minuto, vivo a verdade, não há ilusão. Vai alcançar-me interior, vai, és meu escudo protetor. Vai, me ajude a entender a cruz e ver quem é Jesus. Que vou ser teu filho, chamar-te pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Que vou ser teu filho, chamar-te pai, viver teu sonho sem olhar pra trás. Sem olhar pra trás, sem olhar pra trás. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou Vinícius Fagundes e esse é o momento da nossa oferta. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. E diz assim: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Vamos repetir essa última parte? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O fato é que tanto eu como você, nós temos recebido muito da parte de Deus. Deus tem realmente nos suprido em todas as áreas que realmente precisamos. E nós temos que demonstrar esse amor, nós temos que entender cada vez mais essa graça. Nós temos comida, nós temos água, nós temos um teto, nós temos a promessa da vida eterna. Que possamos cada vez mais meditar nisso, nessa graça e ajudar outras pessoas a conhecerem a Deus, ajudar outras pessoas
na conexão com o nosso Criador. E esse momento agora é a nossa oportunidade de colocar tudo em prática, de expressar a nossa gratidão por Deus e de ajudar o próximo, de amar o próximo. Portanto, para ofertar, basta ir na descrição desse vídeo que você vai ver ali todos os dados bancários para efetuar o depósito ou transferência, ok? Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por ser um Pai zeloso, um Pai amoroso, um Pai que supre todas as nossas necessidades. Nos dê, por favor, Senhor, um coração a cada dia mais grato, um coração que realmente enxerga todos os seus suprimentos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ajudar outras pessoas a transparecer Cristo com amor, Senhor, e com gratidão no coração. E é em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Homens comuns, eu e você, chamados para amar, reconstruir valores num mundo desigual, levar uma palavra viva de novos ideais, mostrando que o ser humano pode alcançar a paz. Homens comuns, eu e você, chamados pra sonhar, acreditar que a vida nos permite algo mais, levar uma palavra viva, tão pura e eficaz, que faz de cada um de nós além do que é capaz. Por isso que terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar todos nós através do perdão. Pois Deus quer terminar o que começou em suas mãos, quer alcançar todos nós através do perdão. Olá! Hoje teremos a última aula da série que se chama Vencedores. Nas últimas 2 semanas falamos sobre vencer a solidão e o temor do homem. Eu quero só lembrar mais uma vez que no último domingo, dia 27 de setembro, faremos salas de bate-papos e vamos fazer discussões, reflexões sobre os temas abordados. Quero dar um ótimo bem-vindo aos nossos irmãos, amigos, familiares. É muito bom tê-los aqui conosco. E hoje é um culto muito especial para Deus, né? Estamos super felizes em fazer esse culto online com os irmãos da igreja de Goiânia. Irmãos, muito obrigado pelo bem-vindo, pelas canções, pela oferta, pelo momento da ceia. Olha, sejam todos bem-vindos, né? Eu quero abrir aqui um parêntese. Eu quero que vocês, irmãos de Goiânia, saibam que eu e Ivânia, em particular, temos um grande carinho e respeito por todos vocês. Eu me lembro, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu e Ivânia fomos para Goiânia, passamos um mês aí com vocês. E foi um mês, assim, incrível. Aprendemos coisas maravilhosas com toda a igreja, né? Tempos individuais, com alguns irmãos. Eu não vou falar aqui os nomes, porque eu posso lembrar de uns e talvez esquecer de outros. Não seria justo com todos vocês, porque vocês são pessoas bem especiais para mim e para a Vânia, tá bom? Muito obrigado e sejam bem-vindos, né? E vamos para o culto. Como eu falei no começo, hoje é a última aula da série Vencedores. E o tema de hoje é Vencendo o Medo. Você tem medo de quê? O medo é um dos problemas mais paralisantes em toda a vida. Os nossos medos se manifestam em muitas áreas da nossa vida. Mas quando nós pensamos e falamos sobre o medo, ele não é todo ruim. O medo é um instinto básico de sobrevivência nosso, do ser humano. O medo, às vezes, ele pode ser bom. O medo é bom quando ele nos faz recuar em algumas situações, né? Aí o medo é bem-vindo.
mas desde que o medo permaneça de uma forma racional. Mas o ponto que eu quero trazer para nós aqui hoje, falando do medo irracional, é aquele medo que nos paralisa. E esse medo, ele nos acompanha e nos governa desde a nossa infância. Quem de nós nunca teve medo da separação dos pais? Medo de monstros, medo de fantasmas, de assombração, medo de estranhos. Sabe o que é interessante? Que nós crescemos, nós ficamos adolescentes e adultos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós. Talvez nós hoje, você que está me assistindo, talvez você tenha medo hoje de perder alguém que ama, medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de insetos, medo de escuro, de altura, de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, medo de lugares cheios, medo de lugares vazios. Eu quero compartilhar com vocês agora um vídeo, talvez você vai se identificar com o vídeo. Me acompanhe. We're doing some feeding in that room, so we're kind of closed from there. This is a really important clutch of eggs. So, I don't know how long you guys have been following me, but this is actually a baby from a baby. Olhe, por favor, se alguém se assustou com o vídeo, compartilha no chat, por favor. Eu particularmente tenho muito medo de cobra. E o que eu mais recebo no meu WhatsApp são vídeos desse tipo. Então, por favor, não me mandem vídeos como esse. Como disse o psiquiatra cristão Paul, o medo também nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas de nossos temores. Sim, isso mesmo. Além de nos paralisar, o medo nos faz, de alguma forma, adorar, reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. Há também o tipo de medo que os especialistas chamam de fobia. Vocês devem já ter ouvido falar. Esse medo que chama fobia, ele é resultante de um medo incontrolável. Um medo que se chega a se tornar um pânico mesmo, né? E é interessante porque a lista de medos e fobias é impressionante. Eu quero falar agora, mostrar para vocês 10 tipos de medo bastante curiosos. Não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar do medo e da fobia penterofobia? Medo da sogra? Antrofobia, medo de homens. Ginecofobia, medo de mulheres. Ablutofobia, medo de tomar banho. Isso é interessante. Filemafobia, medo de beijar. Filefobia, medo de se apaixonar. Fronemofobia, medo de pensar. Geliofobia, medo de rir. Estupofobia, medo de pessoas estúpidas. Ergofobia, medo do trabalho. Enfim, a psiquiatria ela tem uma lista com mais de 200 tipos de fobias compilados. E olha que interessante, dizem que 1 em cada 10 pessoas sofre de algum tipo de fobia. E as outras 9 pessoas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim lutam contra várias formas de medo e terror diante do futuro, de situações, circunstâncias, objetos, animais e pessoas. E até lugares. Uau, vamos lá. Mas antes de falarmos como vencer o medo, eu quero trazer para todos nós o que o medo é capaz de fazer e por que ele é tão sério e pode ser tão nocivo e até pecaminoso em nossa vida. E a história que vamos ler na Bíblia hoje ocorreu quando Deus libertou o povo de Israel lá da escravidão do Egito. Você deve ter ouvido falar dessa história. O povo de Israel, te dá aqui um contexto, o povo de Israel, ele foi escravizado por 400 anos pelos egípcios. E Deus, através de Moisés, libertou seu povo.
E ainda prometeu a esse povo, o povo de Israel, colocá-los em uma terra maravilhosa, onde eles poderiam viver com suas famílias, plantar, colher, sem a opressão de ninguém. Era só eles entrarem na terra. Deus havia dado tudo isso que mencionei de graça, apenas por bondade e amor. Mas vamos ver o que o medo causou nessa história. Me acompanhe, por favor. Vocês, contudo, não quiseram ir. Se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. O medo distorce o propósito de Deus. O medo, ele tem uma ação bem previsível. Ele distorce a nossa visão. Ele rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés diz ao resumir a atitude do povo de Deus em face do medo. Sabe, muitas das vezes o medo revela o pior de nós. Você sabia que Deus ordena mais de 300 vezes na Bíblia para o seu povo não ter medo? Olha que interessante. Você sabia que esse é o mandamento mais repetido na Bíblia? E por que será que Deus fala para o seu povo não ter medo, para enfrentar as situações? Deus sabe que o medo, além de roubar o nosso potencial de vida, ele nos domina. E quando sentimos medo, nós somos tentados a acusar as pessoas, a ofender, a desconfiar, a desrespeitar, a reclamar, a culpar e até mesmo a mentir. E tudo isso com um único propósito. O propósito é de nos protegermos a nós mesmos. E não temos que admitir que estamos com medo. Quando a gente olha para esse texto que nós lemos na Bíblia, o propósito de Deus não era aniquilar o povo hebreu, mas dar-lhes a terra prometida. Claro que havia alguns gigantes na terra, mas o maior gigante não estava em Canaã. O maior gigante era o medo na alma deles. Olha o relato de uma escritura paralela à que nós lemos, em Números. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Quanto exagero! Quanta mentira! Quanta distorção! Olha, e quantos exageros não falamos quando bate o medo em nosso coração, na verdade? Às vezes pensamos e falamos: nossa, não vou conseguir fazer a prova da faculdade, do cursinho, de algum teste, porque vai ser muito difícil. Ou não vou conseguir a promoção do meu emprego, porque eu não sou capaz. E aí acabamos desistindo. Ou não vou conseguir prosseguir os meus estudos bíblicos, porque não levo jeito para ser discípulo. Não vou conseguir pedir perdão àquela pessoa, porque ela não vai aceitar o meu pedido. E às vezes o medo invade o nosso coração e nós não conseguimos dar os passos necessários para agradar a Deus. E vemos às vezes na nossa vida o exagero, a mentira e até mesmo a distorção. É isso que o medo faz. O medo não só nos faz distorcer os propósitos de Deus, mas também desencoraja as pessoas ao nosso redor. O medo, ele é contagioso. Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. O medo esgota a nossa força e nos usa para esgotar as pessoas que amamos e que estão ao nosso redor. Veja que impressionante, 12 espias. Esses 12 homens, eles foram avaliar, analisar a terra que Deus havia dado para os hebreus.
De 12 homens, 10 voltaram com um relatório negativo. E esses 10 homens contaminaram a nação inteira. Sabe, as esperanças, os sonhos dourados dos hebreus, a terra, a segurança, um novo começo após 400 anos de escravidão, ficaram arruinados durante anos pelo medo contagiante de apenas 10 homens. Olha o que o medo pode causar na vida das pessoas. E sabe, nós podemos, sem perceber, estar desencorajando pessoas próximas a nós por causa do nosso medo. Nós podemos estar demonstrando uma dificuldade para alguém em qualquer área da nossa vida que não é real, simplesmente porque o medo tem dominado a nossa vida. Talvez o medo tenha dominado o nosso coração. E são coisas para a gente poder refletir e pensar sobre o medo. Olhando para você, o que você tem falado para as pessoas sobre o trabalho, sabe? Sobre o casamento, sobre a faculdade, o que você tem falado sobre ser discípulo, o que você tem falado sobre a comunhão da igreja, ou até mesmo sobre liderar ministérios na igreja. Nós temos encorajado pessoas ou nós temos desanimado com as palavras que temos dito? Isso são coisas importantes. Além do medo distorcer os propósitos de Deus e de desencorajar as pessoas ao nosso redor, o medo também nos faz desobedecer aos princípios de Deus. Vocês, contudo, não quiseram ir, se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Irmãos e amigos, sejamos francos, o medo é a mais pura e a mais simples desobediência levada ao extremo. O medo nos impede de aceitar as promessas e os mandamentos de Deus. Sabe, é por isso que Deus fala e Deus repete mais de 300 vezes na Bíblia: não tenha medo. O medo nos faz desobedecer aos princípios de Deus. E considerando o fato de que o medo exerce tanto poder sobre nós, pare para pensar quantas oportunidades nós não temos perdido em nossa vida por causa do medo. E ainda, será que nós hoje não estamos afastados de Deus por causa do medo? Agora, como enfrentar o gigante do medo? Como aceitar o chamado de Deus? Vencendo a cada um dos medos que a cada instante tentam nos paralisar. A Bíblia nos dá a direção. A Bíblia vai nos ajudar a enxergarmos como podemos vencer esse medo em nossas vidas. Vamos ver a história de um homem na Bíblia que passou por vários medos. Esse homem era Davi. Davi é um homem bem conhecido na Bíblia. Ele é conhecido como o homem que derrotou o gigante Golias. Vocês devem já ter ouvido falar sobre essa história. Ele também é conhecido como um dos maiores adoradores da Bíblia. Davi fez inúmeras canções para Deus. Ele também é conhecido como o segundo coração de Deus. Davi também enfrentou medos gigantescos em sua vida. Por exemplo, quando Davi foi perseguido pelo rei Saul, ele teve muito medo. A aflição tomou conta do coração de Davi. Isso você pode acompanhar no livro de 1 e 2 Samuel, mas mais específico, leia 1 Samuel capítulo 23. Essa história está lá. E sabe o que é interessante? Que nós não somos diferentes de Davi. Como vimos, podemos ter vários medos. E você pode estar nesse exato momento, agora, olhando esse vídeo, e você pode estar com medo. Talvez medo de não terminar a sua faculdade, medo de não ter sucesso na vida profissional, medo de não ter dinheiro, medo talvez do divórcio, talvez medo de ficar solteiro, ou talvez medo de criar filhos. Eu não sei o que você está sentindo agora, mas assim como Davi teve seus medos e foi capaz de superá-los, nós podemos superar os nossos medos também. E vamos aprender com Davi
o que ele fez para derrotar. Então, vamos estudar agora o Salmo 27, por exemplo. E olha que interessante, os 3 primeiros versículos do Salmo 27 expressam a confiança de Davi em Deus, com base em suas experiências passadas. Davi declara que Deus tem sido para ele 3 coisas. E vamos se aprofundar nessas 3 coisas. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? A confiança em Deus é uma forma de vencer o medo. Minha luz, Deus é luz. Curiosidade, este é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que Deus é descrito como luz. Em outros lugares se diz que Deus criou a luz, que Ele deu luz, ou que Ele brilhou como luz. Mas nenhum outro lugar no Antigo Testamento identifica Deus como luz. Apenas aqui no Salmo 27. Outra coisa é que luz significa segurança. E olha que interessante, Davi como pastor, ele sabia que a luz de uma fogueira era importante para proteger as suas ovelhas durante a noite. A luz da fogueira afastava os animais selvagens. E Davi como soldado, ele sabia que os inimigos são perigosos sobre a escuridão. Então, a luz ajudava ele a enxergar os inimigos. Davi estava dizendo que mesmo nas horas mais sombrias, escuras, tenebrosas, nas piores batalhas da vida, não há o que temer, porque Deus é luz que dissipa as trevas. Que incrível, nele nós enxergamos raios de vida. E olha que coisa maravilhosa. No Novo Testamento nós aprendemos que Jesus é a luz do mundo. João 8,12 fala, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Sem Jesus, estaremos cegos espiritualmente. Jesus quer ser a nossa segurança. Ele quer nos mostrar como podemos caminhar tranquilos em meio a um mundo sombrio, a um mundo de trevas, a um mundo sem futuro, na verdade. Jesus quer ser a sua segurança, a minha segurança. E quando a gente volta para o Salmo 27, Davi também disse que Deus era a sua salvação. Isso tem a ver com libertação, resgate. Deus não se limita a resgatar seu povo. Ele mesmo é o seu salvamento e a sua salvação. E por fim, Davi se refere a Deus como minha fortaleza. A confiança de Davi continua ao chamar Deus de sua fortaleza, quer dizer, Deus era o refúgio de Davi. Deus deu força para Davi, deu poder para ele enfrentar os seus desafios. Como falei, fortaleza significa refúgio, um lugar seguro. Deus era a luz de Davi, Deus era a salvação de Davi, Deus era a fortaleza dele. E essa realidade é tão poderosa que Davi exclama, por que ter medo? E ainda então, por que estremecer? Que incrível isso! O salmista sabia que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31 fala sobre isso. E seguindo Salmo 27, olha o que Davi fala. Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Só foi possível para Davi obter vitória sobre o medo porque ele sabia que Deus era a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Deus é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. E ele não apenas tinha conhecimento dessas coisas, Davi cria com fé nessas coisas. Não eram só palavras, Davi tinha convicção de quem Deus era. E eu pergunto para nós nessa noite, quais têm sido os seus maiores medos?
E como o fato de Deus ser fortaleza, dar poder, pode te ajudar a vencer esses medos hoje. Sabe, nós vimos que Davi, ao falar que Deus era sua luz, salvação e fortaleza, não era só palavras. E eu pergunto a nós essa noite, você tem acreditado que Deus é tudo isso? Você acredita realmente que Deus pode ser isso para você? Sabe, a confiança de Davi está enraizada na presença de Deus. Aqueles que confiam em Deus, que amam a Deus, desejam estar com Ele. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá em segurança. Numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. O maior desejo de Davi era contemplar a Deus, meditar em Deus. Davi era fanático, alienado? Não! Afinal, onde olhar na hora do medo? Com que ocupar a mente quando o medo bate em nossa porta? Sabe, muitas pessoas, quando o medo tem batido em sua porta, muitas pessoas têm corrido para o álcool, para as drogas, têm se entregado aos vícios. Outras pessoas têm corrido para o sexo, a pornografia, o adultério. Outros se escondem no trabalho, fingindo, sempre passando a impressão de ser uma pessoa diferente do que é. Olha, quando a gente olha para esse cenário, para onde que as pessoas têm corrido quando o medo bate em seu coração, será que, olhando para tudo isso, será que olhar para Deus é tão ruim assim? É claro que não. Quando bate o medo em seu coração, para onde você vai? Para onde você olha? Para quem que você corre? Davi olhou para o Senhor. O desejo dele era o Senhor. Porque Davi em Deus achou abrigo, achou um esconderijo e segurança. Nessas horas não há lugar melhor do que estar com Deus. Na casa de Deus, com os filhos de Deus, na família de Deus. E aqui eu quero fazer um convite a você que está me assistindo. Você que é o nosso amigo, familiares que moram aqui em Ribeirão Preto ou em Goiânia. Nós queremos convidar você a estudar a Bíblia. A te ajudar a se aproximar de Deus e, sabe, e juntos buscarmos um lugar seguro, um abrigo que só pode ser perto de Deus. Se você tem interesse de vencer os seus medos, manda aqui uma mensagem no chat, ou coloca o seu e-mail ou o seu contato em alguma plataforma digital da igreja. Vamos entrar em contato com você. Nós estamos dispostos a te ajudar a conhecer esse Deus na Bíblia. E será maravilhoso aprendermos juntos como que Deus pode nos ajudar. Amém? Seguindo, meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Davi sabe que só vencerá o medo lutando com fé e oração. Sabe, para mim fica muito bem claro a importância de passarmos tempos com Deus. De ler a nossa Bíblia todo dia. De louvar a Ele, de orar a Deus. Sabe, e de não ficar apenas assistindo cultos online. Porque o que mais a gente vê no YouTube são cultos. Tem cultos para todo lado. Mas o que eu estou falando aqui é de ter um relacionamento com Deus todo dia. Sabe, de você parar sua vida,
pelo menos 1 hora por dia e você se conectar com esse Deus, sabe? Você falar com Ele, você ler a sua Bíblia, você entender o que Deus quer para você e você poder expressar o seu coração para Deus. É disso que eu estou falando de um relacionamento com Deus. E concluindo, Davi termina esse salmo da mesma forma que ele começou, a confiança, calma e serena. Davi, ele espera com paciência. A sua paciência é fruto da fé em quem Deus é. Isso é muito importante. Me acompanhe, por favor. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Não apenas espere, mas espere e seja valente. Tenha coragem. Fique firme e espere. Não podemos, perante ao medo, ficarmos apenas paralisados. Todos nós temos os nossos medos. Mas é possível a cada dia vencermos através das coisas que falamos aqui hoje. Da confiança em Deus, dos tempos com Deus, de falar com Deus, de confiar em Deus. E eu quero encerrar essa nossa mensagem agora. Todos nós aqui temos nossos medos, não é verdade? Deus sabe dos nossos pensamentos e do que se passa em nosso coração. E todas as palavras que foram faladas aqui até agora são para todos nós. Independente se o seu medo é grande ou pequeno, Deus quer nos ajudar com os medos da vida. Olha, que possamos meditar na palavra de Deus e se esforçar para praticá-las em nossa vida. É o que Deus mais quer de nós. E como nós temos feito a cada semana depois do nosso estudo, nós temos colocado alguns desafios para a semana. E agora eu quero passar para todos nós 3 desafios que podem nos ajudar a vencer o medo. O primeiro é, olhando para a sua vida hoje, em quais áreas o medo tem te paralisado? Seja sincero, fale disso com Deus. Olha, quais são as áreas da sua vida que o medo tem te paralisado, que você se vê sem forças? Olha, fale para Deus, assim como Davi foi sincero com Deus. Ore a Deus, fale do seu coração para Deus. O segundo desafio, faça um plano de como você poderia vencer esses medos. Faça um plano, como que você vai vencer esses medos depois que você identificou. Se você não conseguir fazer um plano, peça ajuda de um cristão. Se você faz parte dessa igreja, ou aqui em Ribeirão, ou lá em Goiânia, fale com o seu discipulador. Agora, se você não é cristão e ainda você não faz parte de uma igreja, olha, nós com certeza teremos o maior prazer em te ajudar. Mais uma vez, manda aqui no chat, deixe seu contato, seu e-mail. Nós vamos falar com você, nós vamos te ajudar a montar um plano de como você pode vencer o seu medo. E o terceiro desafio é, na sua leitura diária da Bíblia, leia alguns salmos que vão te ajudar a ter mais confiança em Deus. E eu tomei a liberdade de indicar para você 7 salmos. Então você pode ler um capítulo de salmo por dia, né, durante a semana toda. Então, Salmos 4, Salmos 16, Salmos 23, os Salmos 46, os Salmos 54, 121 e 138. Então, que esses salmos realmente possam te ajudar a crescer em confiança em Deus. Muito obrigado. Agora eu convido todos nós a uma oração. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto, de termos a oportunidade de já ter adorado e vamos continuar adorando o Senhor. Deus, eu quero expressar nesse momento ao Senhor que todos nós aqui temos vários medos, Senhor. Os medos realmente da vida têm
nos incomodado, tem nos afligido. E como nós vimos hoje na Tua Palavra, Senhor, é possível vencer o medo. Então eu peço para que todos nós possamos, nessa semana, ter uma confiança ainda maior no Senhor, que nós possamos realmente identificar quais são esses medos em nós, e que nós possamos entregar tudo isso nas Tuas mãos, Deus. E através da oração, do nosso relacionamento com o Senhor, que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, poder crescer nessas áreas em nossa vida. Muito obrigado por cada coisa que já foi falada, por cada coisa que já foi feita nesse culto ao Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a guardar todas essas coisas em nossos corações, para que juntos, como igreja, a gente possa avançar na fé e vencer esses medos futuros, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos de Goiânia que estão aqui junto conosco, unidos no seu coração, no seu espírito, e que o Senhor possa realmente nos ajudar a poder realmente agradar o Senhor com nossas vidas. Somos muito gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor vai fazer em nossa vida ainda. Obrigado por Jesus, em nome dele, que eu oro muito grato. Amém. Amém, irmãos, que possamos ter uma ótima semana. Valeu! Sempre bem verei ao Senhor.
você? O que acontece? Não tá tudo bem. Estou estudando a Bíblia com essa amiga minha e ela acabou de enviar uma mensagem dizendo que ela acha que ser uma discípula é difícil demais, que ela não tem tempo para estudar a Bíblia dela, que ela não sabe se ela quer estudar junta comigo e eu acho que ela realmente está faltando alguma coisa para ela. Bom, quando eu ouço sobre isso, me faz pensar sobre quando eu estava estudando a Bíblia. E como, eu não sei se vocês já fizeram um estudo da cruz de Cristo com ela. Bom, ainda não. É o próximo estudo. Bom, eu lembro que quando eu estudei sobre a cruz de Cristo, eu consegui ver e entender algumas coisas que para mim não eram claras. Uhum. Por exemplo, quando Jesus estava no Jardim do Getsemane, lá em Mateus 26, e ele tem que enfrentar a realidade, que ele estava prestes a morrer, e como os discípulos dele não estavam nem preocupados em passar um tempo orando com eles, e eu comecei a enxergar minha atitude frente ao sacrifício de Cristo. Como eu não estava disposto a fazer coisas pequenas, lembrando do que Cristo tinha feito por mim. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, também lá em Mateus 26, me fez pensar sobre como eu nego Jesus quando eu não faço as coisas que ele pede para eu fazer. É isso que ele está fazendo. Eu acho que talvez todos nós precisamos entender o que Jesus na verdade fez por nós. É verdade. E quão leve nós somos muitas vezes frente à cruz dele. Talvez a gente deva orar por ela. Vamos e por orar. todos nós, na verdade. Vamos orar. Querido Deus e Pai, por favor, esteja com essa amiga minha, mas não somente com ela, esteja conosco também. Faça que todos nós possamos lembrar do sacrifício de Cristo, da maneira que Ele sacrificou, não somente na cruz, mas cada dia na vida dele, Ele sacrificou. Ele foi uma oferta viva e ele deu a vida dele para Ti, Senhor. Eu sei que para mim, quando eu estudei sobre a cruz de Cristo, isso me fez a realmente ficar mais grata por tudo que o Senhor tem feito por mim. Pai, eu oro para todas as pessoas que estão estudando a Bíblia hoje em nossas igrejas, que elas possam entender a cruz, entender o sacrifício, mas também entender o amor do Senhor por nós, e como o Senhor mostrou esse amor sacrificando o seu próprio filho. Que nada que o Senhor pede a nós seja demais para a gente cumprir. Amém. Eu oro tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Olá, irmãos. Nosso culto então está encerrado. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu queria ler uma escritura rapidinho aqui com vocês. Salmo 133 fala assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então, que bom que a gente pode estar junto mesmo à distância. Espero que vocês estejam todos bem aí nas suas casas. Estamos com saudade de vocês e um grande abraço. Obrigada pela presença de todos. Tchauzinho. Tchau.